Mas e se eu cair? Ah, mas e se você voar? Se você cair, você levanta. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, estenda as suas mãos sobre as nossas consciências e abra os nossos raciocínios para a gente caminhar nesses dias de tanto aprendizado, observando e captando todos os ensinamentos que essa nossa vida se propõe a colocar em nossos caminhos. Que todos nós possamos ter bastante saúde, disposição e possamos nos reunir com os nossos familiares nesse mês de festas natalinas com bastante carinho, amor no coração e que tudo dê certo daqui para frente com relação às nossas saúdes, à saúde da humanidade. Que assim seja. Então, gente, como eu ia dizendo, hoje eu trouxe um tema para a gente trabalhar que é a questão do homem com a natureza, o homem inserido na natureza. E esse estudo das coisas naturais, da natureza, onde o homem está inserido, nós denominamos, desde há mais ou menos 80 anos, pouco mais, como ecologia. Então é a ecologia, que é a ciência, um ramo a princípio da biologia, que estuda as interações entre os seres vivos, com o ambiente onde eles vivem e os impactos resultantes dessas interações. A ecologia compreende o entendimento da natureza e como ela afeta os seres vivos nela inseridos e como esses seres vivos afetam a natureza onde eles vivem. Mas esse tema tem a ver com o espiritismo, Marquinho? Veja, quem criou a natureza? Não foi Deus? Se a natureza, tanto quanto nós, somos criaturas divinas, nós devemos observá-la, respeitá-la e entendê-la como algo que nos recebe, que nos oferece a oportunidade de adiantarmos a nossa evolução espiritual através de corpos materiais que advêm da natureza do nosso planeta. Assim nós vamos ver daqui a pouco, com mais um pouco de detalhe. E, portanto, sem ela, sem a natureza, não seria possível o homem se adiantar, encarnar e vivenciar no planeta tudo aquilo que nós vivenciamos para o nosso progresso. Então, sim, a natureza é uma matéria que deve e merece e precisa ser observada, considerada dentro dos nossos estudos, das nossas reflexões. Bom, além de ser uma criação divina, além de termos que respeitar a natureza por ser uma criação divina, Jesus, quando esteve entre nós, usou demais a natureza para tecer as suas parábolas. Ele falava constantemente na beira do mar de Genezaré. Ele falava constantemente debaixo de árvores. Ele falava constantemente recostado em pedras para aqueles que o ouviam. É claro que ele também falava dentro das sinagogas no Shabá, para os judeus que frequentavam as sinagogas. Mas ele preferia, e ele tinha uma predileção por falar para as pessoas nos ambientes naturais, em contato com a natureza. E nas suas histórias, ele colocava elementos da natureza constantemente. Então ele dizia que um homem saiu a semear e lançou sementes pelo caminho, umas caíram entre os espinhos, outras sobre as pedras e outras em terreno fértil, e essas então brotaram, nasceram, tudo natureza. Ele comparou a fé com, ele disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, essa fé pode então se amplificar, como o grão de mostarda também vira
uma hortaliça enorme em relação ao seu tamanho de grão. Então ele lançou também mão da natureza. Ele dizia, se tiveres essa fé, como um grão de mostarda, dirás a essa montanha, saia daqui, que se coloque ali. A montanha também era um elemento bastante presente nas falas de Jesus. Ele falava da ovelha perdida, nenhuma ovelha do aprisco do meu pai se perderá. Ele falou do joio e do trigo, que o trigo estava crescendo no campo e o ladrão chegou e semeou o joio junto do trigo. Então ele lançava a mão de elementos naturais constantemente. E na própria parábola dos talentos, que todos nós conhecemos, quando nós falamos e avaliamos o que poderiam ser aqueles talentos que Jesus coloca na sua parábola, uma das interpretações que nós podemos dar para esses talentos é justamente a natureza que nos é colocada à disposição. Todos os recursos naturais que nos oferecem todas as condições necessárias para a vida material no planeta pode ser visto como um talento que nos é concedido por Deus e para que a gente faça bom uso dele, da natureza. Então como é que a gente vai fazer bom uso da natureza? Nós vamos fazer com que esse talento se multiplique, como os bons servos da parábola, ou nós vamos tratar mal? Na real, o servo que trata mal o talento enterra e devolve para o seu senhor o talento do jeito que ele recebeu. Já quando nós recebemos a natureza como talento, o que nós fazemos com ela? Nós temos visto um destrato do homem com relação à natureza, um maltrato. Então é como se nós devolvêssemos para o Senhor das terras aquele talento, ainda menos ou danificado em relação ao talento que ele nos entregou. Então é essa avaliação de natureza da nossa relação com a natureza, que a gente vai trabalhar hoje dentro da nossa reflexão. Bom, alguém pode dizer, puxa, mas no Espiritismo realmente pouco se estuda, pouco se fala sobre ecologia, sobre natureza. É verdade, a gente naturalmente, para usar um termo bem dentro do nosso tema, se preocupa com problemas que nós temos relativos ao nosso comportamento, ao nosso pensamento, nossa reforma interior. E não tem nada de errado com isso, está absolutamente certo. Mas existem tantas facetas nas quais o homem precisa evoluir, que nós às vezes não olhamos como prioridade para a nossa relação com a natureza, que também é uma faceta importantíssima da nossa vida. Como nós tratamos a natureza como um talento divino, é absolutamente importante na conquista do nosso adiantamento. Então, Emmanuel citou, nós vamos ver, Joana de Ângeles falou dessa situação, dessa questão ecológica, nós vamos ver. André Luiz colocou também isso. E nós vamos ver devagarinho aqui aos poucos, que na própria codificação, embora talvez as falas de Kardec e dos espíritos não fizessem menção direta à ecologia, nós podemos sim interpretar aquelas passagens como menções ao respeito à natureza. Nós vamos ver. Na verdade, uma das crises que nós enfrentamos, né, entre todas as crises que nós enfrentamos, uma das crises que hoje está muito na moda é a crise com a natureza. Nós temos crise em relação ao nosso relacionamento com Deus, em relação ao nosso relacionamento com o outro, em relação à nossa relação para conosco mesmo, mas uma que está muito na moda é a nossa crise com relação à natureza. Então hoje, graças a Deus, existe um alerta, talvez motivado principalmente pelo aumento da população do planeta, que na época, para vocês terem uma ideia, na época que o Allan Kardec codificou a doutrina, lá pela segunda metade do século XIX, nós éramos cerca de 2 bilhões de habitantes no planeta. Hoje nós somos 8 bilhões. Então foi um crescimento vertiginoso. Com isso, se a vida precisa ser suportada pelos recursos naturais
que permitem com que a vida se suceda, é natural que essa preocupação e essa crise do homem com a natureza venha à tona. Então, se nós não vemos uma menção clara do espiritismo com relação à natureza, seria talvez porque os espíritos não imaginavam que esse problema aconteceria? Não. Como eu estou dizendo, nós vamos ver aqui em várias passagens que já havia esse cenário previsto pelos espíritos. Por exemplo, lá na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, no item 8, está escrito assim: de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem também uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Então, essa inter-relação que Kardec já colocou na Gênese, que vai do átomo ao arcanjo, citação dele próprio um pouco antes dessa que eu falei para vocês, já previa que essa inter-relação existe e que, portanto, é uma inter-relação fundamental para a nossa existência enquanto seres encarnados e que deve ser naturalmente respeitada e mantida. Mas esse termo ecologia não existia lá atrás, é um termo novo. E o próprio Kardec disse na introdução do Livro dos Espíritos que para designar coisas novas são necessárias novas palavras. Ele dizia isso falando sobre o termo espiritismo. Então, vamos lá, no século XIX, 1857, Kardec veio tratar da sistematização de conceitos que já existiam e outros que ele inseriu através da sua capacidade como codificador e da influenciação dos espíritos que vieram nos ajudar na codificação, traçando um novo paradigma de pensamento que se constitui na nossa doutrina espírita. 1857. O termo ecologia foi pela primeira vez pronunciado pelo naturalista alemão Ernst Haeckel. Quando? No século XIX. Em que ano? 1866. 9 anos depois que Kardec usou pela primeira vez o termo espiritismo. Então, como ele próprio disse, para coisas novas são necessárias palavras novas. Uma palavra nova para trabalhar as coisas do mundo espiritual, uma palavra nova para trabalhar o estudo dos fenômenos naturais que suportam a vida material no planeta. Então são termos que nasceram praticamente juntos. O espiritismo estudando o ambiente de relações com o mundo espiritual, as inter-relações do homem para com ele próprio, para com Deus, com os outros homens encarnados e desencarnados, e a ecologia estudando a inter-relação do ambiente, dos elementos do mesmo ambiente, o homem como um desses elementos naturais. Então, veja que as duas ciências, podemos chamar assim, têm muitos pontos em comum, tem muita sinergia. E assim como a gente interpreta o Evangelho ao longo da nossa evolução, e cada vez mais nós temos condição de melhor interpretar e captar mensagens do Evangelho que antes nós não havíamos captado, da mesma forma, quando nós trabalhamos com as reflexões acerca da codificação, por que não também considerar que dentro da codificação existem facetas a serem descobertas que, conforme nós vamos avaliando, crescendo, com novas experiências e com novas demandas de consciência, nós vamos retirando os véus
do que, assim como nós fazemos com as parábolas de Jesus, também com a nossa própria codificação. Vocês já haviam pensado nesse aspecto? Então, vamos fazer eu fiz aqui uma tentativa de perceber sinergias entre a ecologia e o espiritismo. Vamos ver se a gente consegue aproximar essas duas ideias. A ecologia diz que tudo na natureza está interligado. Como o próprio Allan Kardec citou aqui na Gênese, que tudo se interrelaciona, a ecologia também diz que todos os sistemas se interrelacionam de modo a serem interdependentes. Você não consegue tirar um elemento de um sistema, do ecossistema, sem desequilibrar todo o conjunto. E o Espiritismo diz que todos nós somos espíritos criados pelo mesmo Pai, portanto somos irmãos, e que a inter-relação entre nós e os nossos irmãos é constante. Se não diretamente, ao menos pelo pensamento. Pensamento esse que, quando ele, então, tinge a nossa psicosfera com as suas características individuais, exerce influência nos outros através desse contato perispiritual. E também, nós vamos ver daqui a pouco, cada um de nós compondo essa teia de pensamentos que fica ao nosso redor, tingindo então o nosso perispírito, que também chamamos de psicosfera, o resultado dos nossos pensamentos, das nossas experiências. O nosso tema central se reflete nessa nossa psicosfera. A somatória de todas as psicosferas, de todos os seres da natureza, encarnados e desencarnados, e aqui já assumindo os espíritos desencarnados também como uma força da natureza, como bem disse Allan Kardec, nós compomos uma psicosfera do planeta. Então existe, assim como na ecologia, que está tudo interligado, os ecossistemas naturais, materiais, todos interligados e interdependentes, também nós, nessa questão das psicosferas que se interrelacionam e compõem um conjunto único, como sendo a psicosfera da Terra, também uma interrelação, o que faz uma sinergia entre os conceitos ecologia e espiritismo. A matéria-prima do corpo físico vem da Terra. Isso nós podemos estudar através das nossas ciências, inclusive da ciência que nós denominamos ecologia. Tudo que compõe o corpo físico vem da natureza, vem da Terra. Dentro do nosso organismo, todos os minerais que estão no solo terreno, todos ou quase todos, são absolutamente fundamentais para a nossa manutenção física. Então tem zinco, tem manganês, tem magnésio, tem cálcio, tem potássio, tem de tudo que se encontra na natureza. Não pode faltar nas concentrações adequadas para o nosso corpo físico bem viver. E com relação ao espírito, o espírito não é da Terra. Ele pode passar um tempo na Terra, reencarnando sucessivamente num planeta que oferece para ele condições de evolução, mas ele sopra onde quer, como disse Jesus. Ele pode vir de regiões diversas desse planeta, ou até de outro planeta. Assim como ele pode, nas próximas encarnações, reencarnações, continuar reencarnando nesse próprio planeta, ou passar para um outro planeta. Então talvez não uma sinergia esses dois conceitos, mas são conceitos que trabalham o mesmo cenário. O corpo físico sendo dependente de elementos da Terra sempre, e o espírito sendo independente da Terra, mas utilizando
esses elementos materiais do planeta para existir enquanto reencarnado naquele planeta. Muito bem, a matéria que compõe os elementos do nosso corpo físico nunca deixará de existir. Como nós estudamos a existência do fluido cósmico universal, que é a grande geratriz de tudo que é matéria no universo, o fluido cósmico universal criado por Deus, para que a partir do elemento primitivo material, todo o campo material do universo, plano espiritual, plano material, exista, essa matéria nunca deixa de existir. Então, como nós lemos lá na codificação, quando os planetas não mais existirem, depois de bilhões, trilhões de anos de existência, a matéria que compunha o planeta não deixa de existir. Ela se transforma através de transformações naturais da mesma matéria, em função de temperatura e pressão, e essa composição material do planeta pode voltar para os estados primitivos do fluido, assim que é com a matéria. E com o espírito? O espírito é eterno. Assim como a matéria não deixa de existir e ela se transforma, como nós estamos dizendo, o espírito também se transforma. Como? Ele evolui, de modo que nos primeiros degraus do seu adiantamento, ele é muito diferente do que ele se torna lá nos degraus mais adiantados da sua evolução. Quando ele então conquistou patrimônios espirituais eternos, quando ele sabe muito mais sobre o amor, sobre o relacionamento com os outros espíritos encarnados e desencarnados, o espírito é como se fosse outro. É claro que ele é o mesmo espírito, mas como ele se comporta de forma muito diferente, ele é como se fosse uma outra pessoa. Quando nós encontramos uma pessoa que está muito modificada, nós não costumamos dizer, nossa, você parece outro, tamanha mudança que você teve na sua maneira de ser. Nós não dizemos isso. E isso em uma vida, que dirá o espírito ao longo de milhares de vidas, se melhorando vida após vida. Porém, o espírito é eterno. Assim como a matéria nunca deixa de existir e se transforma, o espírito também é eterno e se transforma na medida em que ele evolui. Então existe uma sinergia. Poderíamos seguir aqui procurando pontos de contato entre ecologia e espiritismo, mas já deu para ver que são duas ciências que trabalham, cada uma dentro do seu elemento, uma realidade sistêmica, interrelacional. A ecologia mais dirigida às coisas da matéria física do nosso planeta e o espiritismo também trabalhando de forma sistêmica a relação dos espíritos entre si. Bom, vamos falar então como é que está a nossa relação, nós espíritos encarnados, com essa natureza material de hoje no nosso planeta. Tem um termo novo que é a tal da pegada ecológica. O que é isso? É uma avaliação que é feita individualmente ou de forma generalizada para saber em que nível está a utilização, a necessidade de utilização de recursos materiais de um elemento, de um indivíduo ou de um planeta. Hoje, esse nível está em 1.4. O que significa isso? Significa que a humanidade de hoje está vivendo com costumes, com padrões de consumo, de utilização dos recursos materiais, que exigem 1.4, na média mundial, 1.4 planeta para continuar existindo. Ou seja, nós estamos, como média, necessitando de 40% a mais do que os nossos recursos naturais têm tempo de se
recompor. Então o homem está usando mais do que o planeta consegue oferecer. Se continuar assim, todo mundo imagina qual vai ser o fim da história. Então é o nosso estilo de vida que define qual é essa relação. Pessoal, tem aí um site, uma página na internet, se não me falha a memória, pegadaecológica.org.br, não sei se é BR ou não, mas Pegada Ecológica, deve ser, onde vocês podem entrar e fazer o teste para ver qual é o seu número. E aí vai ficar muito claro, quando você fizer essa experiência, vai ficar muito claro isso que eu disse sobre a crise do homem com a natureza. Como assim? Você vai notar lá que existem perguntas que você vai responder nesse teste relacionadas aos seus costumes com relação a transporte, a vestimentas, a aquisição de eletroeletrônicos para sua casa, para uso pessoal, quanto tempo você utiliza esses equipamentos que você compra, quanto tempo você leva para voltar a comprar roupa ou sapato. E aí nós vamos respondendo isso lá, chega no final, surpresa, o número é ruim. Quer dizer, a nossa pegada ecológica, em função dos nossos costumes e do nosso estilo de vida, exige mais do que o planeta pode nos dar. Então, mais ou menos assim, se você fizer o seu teste lá e der, por exemplo, 2, significa o seguinte: se todo mundo do planeta fizer como você, tiver o seu estilo de vida, os seus costumes de consumo, nós precisaríamos nós de 2 planetas para atender às necessidades do homem. Então com isso fica claro. E a crise, como eu disse, vai ficar muito clara quando você analisa o que eu poderia ter respondido diferente aqui. Por exemplo, o meu estilo de transporte. Como é que eu faço para me transportar daqui para lá? Eu vou de carro. Né? Tudo isso a gente começa a pensar, se eu tivesse respondido que eu vou de transporte público, mas é possível eu me deslocar daqui para lá, de lá para cá e trabalhar e voltar com o transporte público, com eficiência e com segurança? É possível, uma vez por semana, por exemplo. Ou não é possível, onde eu moro, isso não dá para ser praticado. E assim por diante. A gente vai vendo que é difícil nós assumirmos um estilo de vida que nos coloque a resposta em um. Quer dizer, se todo mundo viver como eu, desse jeito que eu respondi, o planeta vai ser suficiente para todo mundo viver sem exagero. É difícil. Façam esse exercício depois, que é interessante e é impactante. É impactante. Dá para ver ali que, dependendo do nível social e dos recursos que nós lançamos mão para a nossa existência, é difícil nós estarmos vivendo sem exigir do planeta mais do que ele pode oferecer. Por isso que então existe essa crise ecológica entre o homem e a natureza, o uso e o abuso dos recursos naturais. Bom, vamos então amarrar esses conceitos todos que nós estamos trabalhando com a nossa doutrina, para ficar claro que sim, a nossa doutrina abordava essas questões. Se não de forma direta, porque o termo ecologia não existia, mas ao menos de forma indireta. Veja só, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse denominado Bem-aventurados os aflitos, no item 4, Causas atuais das aflições, está escrito assim: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que
os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Vocês viram como é interessante a gente trabalhar a interpretação desse trecho que talvez nós não tivéssemos ainda avaliado em função da ecologia dentro desse cenário? Então, quando nós agimos sem limitar os nossos desejos, como consequência, nós podemos acarretar males naturais, que vem como consequência natural, do nosso mal proceder com relação ao uso e abuso dos recursos da terra. Agora, pessoal, é também necessário que a gente diga o seguinte: o consumo é absolutamente natural, né? Não vamos aqui começar a entrar no raciocínio de que eu não posso também consumir mais nada. É impossível viver sem consumir. O consumo favorece a vida. E a gente deve entender que assim é que funciona. Eu não consigo me alimentar se eu não consumir recursos naturais. Eu não consigo me vestir se eu não consumir recursos naturais. Eu não consigo ligar uma lâmpada se eu não consumir recursos naturais. Agora, o consumismo, esse sim, é um termo que significa o abuso do consumo. E aí nós temos um problema. O excesso nunca foi equilíbrio. E o desperdício de recursos naturais é contrário às leis de Deus. Por quê? É aquilo da parábola dos talentos. Nós recebemos e como é que nós estamos utilizando? Abusando ou simplesmente usando na medida do nosso necessário? Tudo que está acima das nossas necessidades é excesso. Isso é um conceito perigoso. Porque quando o excesso se torna cultural, o nosso sistema de vida, quer dizer, os nossos costumes sociais, baseados na nossa cultura, fazem com que nós assumamos atitudes rotineiras e a gente não percebe que essas simples atitudes de rotina são demandantes de recursos naturais além do necessário. Então, por exemplo, dentro da nossa cultura capitalista, quando o lucro monetário, o lucro das empresas, que é a razão pela qual as empresas existem, que é a razão pela qual essas empresas oferecem empregos dignos para os seus empregados, funcionários. Quando o lucro monetário, que é o fim dessas empresas, o objetivo pelo qual elas foram montadas, é mais importante do que a solidariedade humana, nós temos aí uma das raízes do nosso problema com relação à ecologia. Porque depois da Revolução Industrial, onde tudo começou a ser produzido com maior velocidade, foi preciso que a demanda por esses produtos crescesse na mesma velocidade que cresceu a produção. Então, para continuar justificando esse sistema com lucro, era preciso que a população passasse a utilizar cada vez mais os produtos que as fábricas passaram a produzir em escala. Então, a produção em escala demandou um consumo em escala, aumentando o lucro e a saúde do sistema capitalista. Porém, isso sucessivamente trouxe a crise ambiental, porque se a saúde do sistema capitalista está mantida, ao menos momentaneamente, a saúde da ecologia e do sistema de inter-relações dos elementos naturais, dos ecossistemas, não está. Uma coisa não convive bem com a outra se nós trabalharmos com extremos. A grande arte é encontrar o equilíbrio, o caminho do meio.
E é nisso que nós estamos nos debatendo. E isso é positivo. A gente precisa educar o olhar para essa situação conflituosa, aparentemente, com bons olhos. Quais bons olhos, Marcos, você está falando? Você está apontando um problema, está denunciando uma situação de crise ecológica? Como assim? Bom, pessoal, poderíamos não estar alertas para isso. Os problemas com relação ao uso e ao abuso dos recursos naturais poderia não estar sendo percebido pela humanidade. No entanto, hoje nós contamos com inúmeras ONGs que trabalham pedindo para a humanidade, exigindo às vezes, que esse reequilíbrio seja observado e buscado. Então, por exemplo, Greenpeace e outras tantas a exemplo do Greenpeace, aqui no Brasil tem várias ONGs que trabalham nesse sentido, estão aí, e isso é uma boa notícia, porque já existe essa conscientização, já existe esse alerta na sociedade. E é assim que funciona. Primeiro, a humanidade aprende assim, pelo menos até hoje foi assim. O problema primeiro se apresenta, para a humanidade depois se debater e encontrar a solução para o problema. E é assim que nós estamos com relação à ecologia. Bom, vamos de novo na nossa doutrina. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o capítulo denominado Sede Perfeitos, tem lá, todo mundo conhece, as características do homem de bem. Lá no meio, está escrito assim: o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Olha que interessante pegar esse trecho e ler dentro do cenário da ecologia. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. O que é o uso e o que é o abuso? Essa é a arte que cada um de nós precisa buscar. Porque nós, como disse, culturalmente, nós abusamos inadvertidamente, inconscientes de que esse nosso uso cultural consiste muitas vezes no abuso. Quando um jornalista de nome Luiz Costa Filho, do jornal Higienópolis, há mais de uma década, perguntou para o Chico Xavier, assim: nos últimos tempos, o homem vem destruindo paulatinamente a natureza. Qual a opinião do Espiritismo sobre essa triste tendência? Ele perguntou isso e o Chico respondeu: a nossa resposta está contida na pergunta. A destruição dos recursos da natureza, mesmo a título de progresso, é uma triste tendência dos homens da atualidade. E cremos que semelhante agressão à vida natural se fará seguida por amargas consequências, de que o tempo trará notícias à humanidade terrestre. Então está aqui, isso aqui já mais recente em relação à codificação, há poucas décadas, uma década ou duas atrás, o Chico Xavier já dando essa prevendo, eu ia dizer profecia, dizendo que nós sofreremos amargas consequências, como já estamos vendo. O nível dos oceanos, a quantidade de lixo que é jogada por aí. Aliás, uma situação interessante a se analisar nessa questão do lixo, nós usamos muito o termo, culturalmente nós usamos o termo jogar fora. Não é? Olha como nossa cultura está poluída por essas coisas de abuso. Não existe fora. Porque quando nós olhamos o planeta como sendo a nossa casa, aonde é fora? O terreno do lado é fora? Não. O oceano é fora? Não. Um terreno baldio do outro lado da rua é fora? Não. E nós temos costumes, e a gente andando de carro por aí, né, para nos semáforos e fica observando, procurem fazer esse exercício. Existem restaurantes, bares, com aquela área de fumante lá fora. O que, aliás, é uma grande evolução em relação a poucos anos atrás, onde se permitia que se fumasse dentro dos restaurantes e dos bares, né? Vamos reconhecer. Mas as pessoas vão lá fumar, e aí você está no semáforo parado, e tem uma pessoa ali na área de fumante,
fumando seu cigarro para poder voltar para dentro do estabelecimento. O que ele faz? Eu ia dizer na maioria das vezes, mas o que ele faz algumas vezes? Vamos colocar assim. Ele termina de fumar e joga o cigarro na rua. Porque jogar o cigarro na rua, jogar o cigarro na calçada, arremessar a bituca de cigarro lá longe, virou um costume. Esse costume, eu fico pensando, será possível que o fato de se proibir o ato de fumar dentro de estabelecimentos fechados, talvez não devesse vir atrelado ao jogar o resto do cigarro no cinzeiro, no lugar adequado? Não. Olha como a cultura é complicada. Você trabalha um aspecto dela, mas falta outros seguirem atrás. O fumante sai para ir fumar lá na calçada. Legal. Só que ele, quando termina, ele joga o resto do cigarro na rua. Algumas vezes. Para não dizer muitas vezes. Então, percebe como a cultura... Ele jogou aonde? Ele jogou dentro da casa dele. Porque a terra é a casa dele. Será que ele faria isso na sala da casa dele? Será que ele faria isso no quarto dele? Né? Então, é uma coisa interessante de se observar como a cultura, a nossa cultura, né, fica ainda presa a costumes antigos que são prejudiciais à natureza. A Elza está dizendo aqui, ó, não se pode desconsiderar a lei de causa e efeito. É lei divina, imutável e universal. Sim, essa resposta do Chico Xavier abordou bem essa questão, né, Elza, da lei de causa e efeito. Olha, ele dizia aqui, cadê aqui, vamos ver. Cremos, Chico Xavier dizendo, que semelhante agressão à vida natural se fará seguida por amargas consequências que o tempo trará. Né? É lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito tem o papel didático de nos ensinar. Quer dizer, nós vamos sofrer os efeitos do abuso, já estamos sofrendo, e o aprendizado está chegando. Quer dizer, o fato de estarmos aqui trabalhando esse conceito, o fato de André Trigueiro, jornalista, ter escrito um livro, e mais de um, sobre essa causa, e ele escreveu dentro do cenário espírita, mostra, por exemplo, Elza, que nós, dentro do nosso movimento espírita, já estamos alertas para essa questão. E espero eu que todas as outras filosofias, que também têm o papel de refletir sobre as práticas da humanidade, também se alertem, também abram os olhos para essas questões da nossa relação com a natureza. Se não fizermos assim, a lei de causa e efeito, implacável, natural, vai nos mostrar o caminho, só que através de vivenciação de consequências funestas. Mas sim, a lei de causa e efeito, como máximo professor, está aí. Vamos continuar. Ainda na nossa codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando fala do dever, está escrito assim: o dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, de novo, interpretando uma passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo no cenário da ecologia. Se eu uso mais do que um planeta, né, a minha pegada ecológica é mais de um, quando, em quais costumes meus que eu estou me excedendo e usando uma parte do planeta que não me caberia, que caberia aos outros que convivem comigo nessa realidade material? Esse é o questionamento. Porque a causa das agressões ao ecossistema, se são vistas e lidas de forma geral, na realidade, elas moram dentro do nosso coração. É essa consciência ecológica individual que precisa nascer, que precisa crescer dentro do coração do homem, para que as práticas mais genéricas, que são resultado das práticas individuais de cada um que compõe os sistemas, se reflitam em benefícios para retroceder nesse abuso dos nossos recursos naturais. A Cristine está dizendo aqui, ó,
a evolução tecnológica não foi acompanhada no mesmo ritmo pela evolução moral. Não foi, né, Cristine? E é assim que funciona. Eu não sei, sabe? Eu gostaria de saber se existe algum planeta dentro da criação universal, divina, se houve algum planeta onde a evolução moral andou junto, para não dizer andou na frente, da evolução tecnológica. Porque a realidade que nós conseguimos conceber é assim: primeiro nós vamos aprendendo a melhorar nossas condições de vida material, e depois, quando isso já está conquistado, vêm os questionamentos morais. É assim que tem sido. Bom, talvez então não seja possível, como são costumes enraizados, esses de abusar dos nossos recursos naturais, uma mudança tão rápida e radical no paradigma de consumo em que nós vivemos. Então, por exemplo, você tem que vender seu carro e andar de transporte público. Isso é possível para a semana que vem? Não é. Os transportes públicos talvez não nos atendam na eficiência, na segurança, na disponibilidade que nós necessitaremos. Então não dá para fazer isso. Só que enquanto eu uso o carro para ir trabalhar e eu vou sozinho dentro do meu carro, né, eu estou utilizando, né, vocês entendem o que eu estou dizendo? Recursos da natureza, quais sejam todos os que foram utilizados para construir aquele carro, fora o combustível que eu estou utilizando para me locomover, eu estou demandando recursos, vários, para me levar só a mim de um ponto até o outro. Sendo que eu poderia estar me utilizando de transporte coletivo seguro, eficiente e disponível, se assim fosse, para me levar para o mesmo ponto. Então, você percebe como é complexo? É muito complexo, não dá para romper hoje os nossos costumes tão enraizados e passar a viver a semana que vem numa situação ecologicamente correta. É muito complicado e demanda tempo e conscientização essa situação. Você quer ver um outro exemplo? Eu dei esse exemplo do carro, né? Uma coisa que também já é cultural. Então você faz aniversário. Aí você ganha uma roupa que você agradece pelo carinho, etc. Pega aquela roupa e engaveta. Não é uma roupa que você vai usar agora, ou você não gostou, ou não tem utilidade nesse momento. Daqui a 1 ano, aquela roupa está dentro da sua gaveta, com etiqueta. A gente vê muito no nosso brechó, né, Suli, que as roupas que chegam, as pessoas doam para o brechó. Não é porque ela foi na loja, pessoal, comprou a roupa com etiqueta e foi lá na casa de Jesus e fez a doação da roupa que ela acabou de comprar. Não. Se ela está doando para o brechó, aquela roupa não está lhe fazendo falta e não é de hoje. Então ela pegou uma roupa do seu guarda-roupa com etiqueta, ou seja, ela nunca usou aquela roupa. Sabe Deus quanto tempo está aquela roupa lá dentro. Então esse é um costume. Todos nós temos essa situação. Todos nós temos. Nós compramos, por exemplo, especialmente mulheres, né? Compramos um sapato para uma ocasião especial. Usamos o sapato, colocamos o sapato na nossa sapateira e vamos utilizar aquele sapato quando? Sei lá. Então, é demanda de recursos naturais, quais sejam os que foram usados para construir o sapato, e que foram todos eles utilizados para uma ocasião exclusiva. E depois sabe Deus quando vai de novo ser utilizado aquilo ali. Então isso é uma cultura. Né? Isso é uma cultura. Eu não estou dizendo que quem faz isso, pessoal, é capeta e quem não faz é anjo. Não. Eu também faço isso. Eu tenho peça de roupa aqui que eu uso uma vez por ano. E tudo bem que já começa a me dar, depois dessa palestra aqui, vai começar a me dar um peso na consciência e eu vou ter que começar a pensar o que eu vou fazer com aquilo. Mas percebe que é um costume, é cultura você ter um guarda-roupa cheio de roupas com pouca utilização. E isso, o que significa? Todos os recursos de energia, de mão de obra, de matéria-prima que foram usados para construir todas aquelas roupas, para fazer tudo aquilo, fica ali parado dentro do nosso guarda-roupa sem utilização diária. Será que isso não constitui esse abuso que nós estamos aqui tratando dos recursos naturais? Será que isso não vai nos trazer, como disse aqui a Elza, uma consequência pela irreflexão nossa em relação a esses recursos naturais estocados dentro do nosso guarda-roupa? Esse é o nascedouro de uma consciência ecológica necessária, que precisa acontecer no seu coração, no meu
em todos os outros, porque quando os homens então tiverem conquistado esse novo patamar de pensamento ecológico, nós estaremos livres como consequência de todos esses problemas que a lei de causa e efeito está nos trazendo, né, em termos de agressão ao ambiente. Bom, vamos ver onde que a gente vai agora, porque falta só 10 minutos. Essas ideias todas têm oposição, né? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo no 23, estranha moral, não vim trazer a paz, mas a divisão. Está escrito assim, toda ideia nova, qual seja na nossa reflexão, as ideias da ecologia, ecológicas, toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque tanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Então, olha como é complexo, né? Eu falei aqui há minutos atrás sobre a nossa necessidade, a nossa dependência, melhor dizendo, do sistema capitalista que oferece empregos dignos para tanta gente, né? Mas a utilização dos bens que essa mesma indústria inserida no capitalismo produz gera um consumo não consciente e desequilibrado de recursos da natureza. Então, se eu vou equilibrar a utilização dos recursos, inevitavelmente eu vou atingir o objetivo monetário das empresas, das indústrias que são montadas para produzir tudo aquilo que demanda recursos naturais em excesso. Então não é simples, não é simples. Né? Não vim trazer a paz, mas a divisão, diz o título, o subtítulo desse item que eu li. Então vai ser conflituoso isso, né? Uma guerra de interesses. O interesse da empresa por manter os seus lucros, por manter a sua estrutura, até um objetivo digno de manter o emprego e a garantia material de todos aqueles empregados da própria empresa, e em contrapartida, o reequilíbrio da utilização dos recursos naturais em patamares possíveis. Percebe como é muito complicado isso? Um exemplo extremo disso aqui foi aqui no Brasil os assassinatos de Chico Mendes no Acre e da irmã Dorothy Stang no Pará, que eram ativistas naturalistas. E o que aconteceu? Olha lá, está escrito aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Forçosamente essas ideias novas encontram oposições. Está aqui, uma oposição inclusive violenta, exemplo que eu estou trazendo do nosso próprio país. Bom, vou ter que pular aqui uma porção de coisa, que a gente pode trabalhar numa outra situação, trazer para vocês um outro grau de poluição. A gente fala de poluição do ar, das águas, até poluição sonora. Mas Joana de Ângeles lembra muito bem, no livro Após a Tempestade, o capítulo denominado Ecologia e Psicosfera. Se não me engano, é esse o título do capítulo. Ela fala da poluição que os nossos pensamentos causam, como disse a princípio, dentro do nosso ambiente psíquico. E a poluição que isso gera em conjunto com os outros, todos elementos da natureza, os outros homens, portanto, pensando também de forma violenta, vingativa, desestruturada, que não considera o perdão das ofensas, a tolerância das imperfeições alheias, um pensamento impaciente, um pensamento não calmo, um pensamento agitado. Isso tudo compõe a psicosfera do planeta, que também é poluída. Então é uma outra poluição. Na verdade, essa poluição talvez seja a semente que origina toda a outra poluição que é visível e que nos assusta tanto. Porque a causa primeira dessa poluição visível mora no coração do homem, como eu estou dizendo. Então, Joana de Ângeles abordou muito bem essa questão. Quando nós lemos em outras obras que os espíritos benfeitores, ao se aproximarem do planeta, verificam que, como se uma aura
do planeta Terra fosse pesada, escura, trazendo impressões pesadas para aqueles que se aproximam do planeta. O que é isso? É o conjunto dos pensamentos da humanidade, que na sua maioria ainda não sanearam os seus pensamentos, o seu coração, e que continuam com essa geração contínua de pensamentos, de vibrações pesadas. Isso no conjunto, é claro que existem várias exceções, que eu não sei nem se são exceções. Existem várias correntes que trabalham a melhoria desses pensamentos contínuos e diários nossos. A nossa, por exemplo, o espiritismo, o cristianismo, todas as nossas religiões do planeta tendem a trabalhar a melhoria desses padrões de pensamento. Mas ainda a psicosfera do planeta é pesada, é escura. Então, imagino eu que quando o homem começar a mudar dentro de si, no seu coração, essa visão do outro, o respeito pela existência do outro, o respeito pela coexistência do outro, e o outro, quando eu digo outro, não é só o outro espírito encarnado, são os animais, os vegetais, que como disse lá o Kardec, do átomo ao arcanjo, se a gente for analisar os postulados doutrinários nossos, o princípio inteligente começa a ensaiar a sua existência como elemento inteligente da criação nos reinos minerais, passando pelo vegetal, animal e ensaiando para chegar no nosso reino hominal. Então, todos os outros que eu quero dizer não são só os homens, são todos os animais e todos os elementos vegetais, minerais que compõem o nosso planeta. Tudo merece o nosso respeito. Quando então o homem começar a vivenciar esse respeito de forma mais constante, como consequência, nós teremos uma melhoria da situação do equilíbrio ecológico do nosso planeta. Como tudo na nossa vida nasce no nosso interior, no nosso coração. Eu queria terminar então com um provérbio da cultura xamânica da América do Norte, que diz assim: quando o sangue nas tuas veias regressar ao mar e a rocha nos teus ossos regressar ao solo, talvez então te lembres que esta terra não te pertence. És tu quem pertence a esta terra. Pessoal, espero ter sido útil, espero ter trazido uma reflexão importante. Espero que todos nós tenhamos um excelente Natal. Estamos aí planejando, vocês vão ver logo divulgado o nosso Evangelho de Natal. Bom final de ano para todos nós, muita saúde, que Jesus continue sendo nosso modelo e guia todo dia, que os nossos benfeitores espirituais consigam fazer de nós, cada um de nós, elementos coadjuvantes de uma mudança radical de comportamento no nosso planeta e que todos nós consigamos contribuir para a melhoria do nosso planeta tão querido em todos os aspectos. Que assim seja, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e nos nossos lares. Obrigado, gente.